Oi, pessoal. Vou passar aqui algumas orientações das atividades da semana. Então, Caderno do Aluno, volume 1, página 24. Situação de aprendizagem 2. Atividade 1, frações e seus segredos. No mapa a seguir, escreva o que você lembra sobre os números racionais na representação de fração. Então, aqui, nessa atividade, vocês vão ter que criar um mapa conceitual, tá? Aqui ele já deu o modelo, o esquema, né? Então, a partir desse tema aqui, central, que é fração, vocês vão colocar aqui tudo que vocês sabem sobre esse tema, tá? Então, para ajudar, eu vou dar uma retomada, né? Sobre alguns conceitos que a gente já falou, mas eu vou dar uma breve retomada aqui com vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos iniciar então aqui a apresentação. Frações e seus significados. Então vamos lá, pessoal. A fração, ela pode, dependendo do contexto que ela estiver inserida, ela vai ter um significado diferente. Eu vou trazer aqui para vocês alguns significados, tá? Mas vocês podem fazer pesquisas falando sobre o assunto. Então aqui eu vou falar primeiro fração como parte de um inteiro. Vamos ver como é que funciona essa ideia aqui. Então, aqui, ó, eu vou partir da ideia de um inteiro, né? Sendo que esse inteiro aqui, ele foi dividido em 8 partes, né? Como mostra aqui no desenho. Isso significa, né, que cada pedaço aqui equivale a 1/8 do inteiro, tá? Então, essa ideia aqui é parte de um inteiro. Então, cada pedaço corresponde a 1/8, 2 pedaços, 2/8, 3 pedaços, 3/8 e assim por diante. Bom, vamos ver então aqui fração como resultado de uma divisão. Como sabemos, né, o resultado de uma divisão se chama quociente. Vamos ver aqui como é que está essa ideia dentro desse probleminha aqui. Ana comprou 12 bombons e quer dividir entre seus 4 amigos. Quantos bombons cada amigo receberá? É claro que é um problema bem simples, tá? Mas a ideia aqui, principal, é mostrar para vocês que aqui eu posso definir uma fração, ó, 12 quartos, e essa fração aqui, ela tem a ideia de divisão, tá? Então, 12 dividido para 4, né? 12 dividido para 4 é igual a 3. Então, no caso aqui, 12 quartos está representando 3 inteiros, tá? Então, dentro desse contexto aqui, a fração, ela tem ideia de divisão, né? De resultado de uma divisão. Fração com significado de razão, tá? Então, vamos ver aqui como que funciona essa ideia aqui envolvendo fração. Lembrando o seguinte, pessoal, que a razão é uma relação entre duas grandezas, tá? Essas grandezas, elas podem ser iguais ou não. Então, vamos ver aqui como que tá essa ideia de razão dentro desse probleminha aqui. Em uma sala de aula, temos 12 meninas e 14 meninos. Estabeleça a razão entre o número de meninos e o total de alunos dessa turma, no caso, né? Então, olha só. A razão aqui, a gente tem que sempre obedecer a ordem que está aparecendo, né? Então, nesse caso aqui, primeiro vem o número de meninos, depois o total de alunos. Como a questão aqui não está trazendo o total de alunos, a gente tem que calcular primeiro o total de alunos. Então, no caso, eu vou juntar 12 com 14, que é igual a 26, tá? Feito isso, eu vou determinar aqui a minha razão, ó. Então, a razão, ela é uma fração, ela é representada por uma fração. Então, aqui, ó, eu tenho a seguinte situação. Como são 14 meninos, então ele quer a razão entre o número de meninos e o total de alunos. Então, eu tenho 14 26 avos. No caso, 14 seria o número de meninos e 26 o total de alunos, tá? Simplificando essa fração aqui, ó, por 2, né? Que aqui dá para simplificar por 2. Eu não coloquei aqui, mas foi isso que foi feito. Então, eu tenho a seguinte situação. 14 dividido para 2 é 7. 26 dividido para 2
é 13, tá? Então, eu simplifiquei o resultado aqui. Então, eu tenho a seguinte resposta: de cada 13 alunos da sala, né? De cada 13 alunos, 7 são meninos, ok? Ou também, de cada 26 alunos, 14 são meninos. Isso aqui são duas frações equivalentes, ok? Continuando. Então, vamos ver aqui, pessoal, fração como operador multiplicativo. Vamos ver como é que funciona essa ideia aqui, né? De um pacote de 60 balas, 3/4 foram doados. Quantas balas restaram no pacote? Então, primeiro eu tenho que saber aqui quantas balas, né, foram doadas. Então, para isso, eu tenho que calcular 3/4 de 60. Então, aqui, ó, 3/4 de 60. Então, aqui, esse D aqui, ó, ele representa uma multiplicação. Então, aqui, a fração, ela tá com a ideia de operador multiplicativo. Então, eu tenho que calcular 3/4 de 60. Como que eu faço esse cálculo aqui? 3 vezes 60, esse resultado aqui dividido para 4. 3 vezes 60 é igual a 180. 180 dividido para 4 é igual a 45. Então, se 3/4 de 60 corresponde a 45 balas, né? Então, significa que isso aqui, ó, 45 balas foi aí a doação. Como a pergunta é que ele quer saber quantas balas restaram no pacote, né? Então, se o total que tinha no pacote era 60 balas, então 60 menos 45, retiro o que foi doado, que vai ser igual a 15. Portanto, restou 15 balas no pacote. Após ter feito um mapa conceitual, vocês vão responder essa questão aqui, ó, 1.1. Então, a partir das ideias registradas, formule um parágrafo sobre as frações. Então, vocês vão pegar aqui as principais ideias, né, que vocês registraram lá no mapa conceitual e colocar aqui em apenas um parágrafo. Vamos aqui para a atividade 2. Fábio viu que seu pai comprou uma caixa com 12 maçãs e foi ajudar na preparação da comida para o aniversário da sua irmã mais nova. Seu pai lhe pediu que separasse e descascasse 7/12 das maçãs para ele fazer o suco e 3/8 delas para sua mãe colocar nas saladas. Fábio fez tudo o que foi pedido e comentou que tinha sobrado uma maçã. É isso mesmo, disse a sua mãe. Essa é para enfeitar o bolo. Então, aqui, ó, no item A, o que ele está perguntando? Quantas maçãs foram utilizadas para o suco? Então, vamos pensar da seguinte maneira. Ele usou 7/12 das maçãs para fazer o suco. Lembrando que o total de maçãs aqui, ó, é 24. Então, eu tenho que saber quanto que equivale 7/12 de 24. Esse probleminha aqui, pessoal, ele tem a ideia, ó, de operador multiplicativo, tá? A mesma coisa, o mesmo raciocínio vocês vão utilizar aqui no item B. Quantas maçãs foram utilizadas para o preparo da salada? Então, a salada foram utilizadas aí 3/8 do total de maçãs. Então, vocês vão ter que calcular aqui quanto que é 3/8 de 24, tá bom? Vamos aqui para a atividade 3. Os ladrilhos da cozinha, razão e porcentagem. Então, aqui vai trabalhar a ideia de razão, né? E vai envolver também aqui porcentagem. Helena pretende revestir o chão da sua cozinha com ladrilhos lisos e decorados. Seu arquiteto orientou que, dos 144 ladrilhos, apenas 14 deles fossem decorados. Quantos ladrilhos serão decorados? Então, vamos analisar aqui. Continuação aí na página 25, tá? Então, aqui, ó.
Supondo que os desenhos abaixo fossem as representações do chão de uma cozinha, decore os ladrilhos conforme a quantidade indicada. Então, aqui você vai ter que decorar, ó, no item A, 1/4 de 60. Então, 1/4 equivale a quantos ladrilhos aqui, né? 1/4 de 60. Aqui, no caso, no item B, é 1/4 dos 24 ladrilhos. Então, aqui, 1/4 de 24, quanto que equivale, né? Então, a gente tem um inteiro aqui, ó, que vai ser dividido em quantas partes, né? O inteiro equivale a 24 ladrilhos, tá? Aqui no item C, 1/4 dos 8 ladrilhos. No item D, 1/4 dos 4 ladrilhos. Então, continuando aqui, ele pergunta: como você fez para encontrar a quantidade de ladrilhos para decorar? Então, você vai ter que colocar aqui como que você fez o cálculo, como que você pensou, né, para chegar aí nos resultados, tá bom? Vamos aqui. Aí aqui ele dá uma informação. A fração 1/4 também pode ter o seguinte significado: um ladrilho decorado para 4 ladrilhos lisos da cozinha. Então, quer dizer o seguinte: para cada 4 ladrilho liso, eu tenho um decorado, tá? Quando comparamos duas grandezas e as colocamos em forma de fração, dizemos que ela expressa uma razão entre essas grandezas. Em outras palavras, razão é o quociente entre duas grandezas. Então, aqui, ó, tá com a ideia de razão. Por quê? Porque aqui, ó, a ideia de ladrilhos decorado, né, está de 1 para 4 ladrilhos lisos, tá? Então, a ideia aqui, ó, é de razão, é de 1 para 4, ok? Continuando. Aqui a gente vai trabalhar ainda na página 25, né? A ideia de frações equivalentes. Então, o que que eu fiz aqui? Eu já montei aqui o esqueminha com as frações, tá? A ideia aqui é vocês fazer essa representação, a representação geométrica. Lembrando que o inteiro, ele tem que ter o mesmo tamanho. A diferença aqui é que eles estão divididos em tamanhos diferentes, né? Em quantidades diferentes. Só que aqui, ó, considere as frações 1/4. Então, tem aqui, ó, 1/4, 6/18, 2/10, 3/12 e assim por diante. Faça a representação geométrica, que foi isso aqui que eu fiz, ó, de cada uma delas. Compare os resultados. O que você concluiu? Então, verifique aqui, ó, pelos desenhos. O que você pode concluir? Aqui tá falando sobre frações equivalentes. Você vai fazer uma análise aqui. Então, por exemplo, essa fração 1/4 aqui, ela é equivalente a qualquer outra fração que está aqui sendo representada? Então, aqui, se a gente observar, vou dar só um exemplo. Eu posso falar que 1/4 é equivalente a quanto? A 2/8, ó. Que aí a gente representa pelo sinal de igualdade, tá? Quer dizer que 1/4 equivale a 2/8. Por quê? Olha só aqui, ó. Essa fração representa a mesma parte do inteiro que essa daqui. A diferença é que essa aqui foi dividida em 4 partes e pegou uma. Esse daqui, ó, foi dividido em 8 partes e pegou 2. Ou seja, uma parte de 4 é a mesma coisa que 2 partes de 8. É equivalente, tá? Página 27, atividade 2. Então, na página 27, vocês vão focar só lá na atividade 2, tá? Fração como operador multiplicativo. Juliana tinha 230 amigos em uma rede social e percebeu que 2/5 deles saíram por receio de terem os seus dados divulgados.
Calcule quantos amigos de Juliana saíram da sua rede social e responda se você também tem receio que seus dados sejam divulgados. Então, aqui ela tinha inicialmente lá 230 amigos, né? Então, vamos lá. Então, ela tinha aqui 230 amigos e ela percebeu que 2/5 desse total não faz mais parte lá da rede social dela. Então, ele quer saber aqui, né, quantos amigos saíram da rede social. Então, você vai ter que calcular aí, né, quanto que é, na verdade, aqui, ó, você vai ter que calcular quanto que equivale 2/5 de 230, tá? Então, isso aqui, ó, ele traz a ideia de operador multiplicativo, que foi a ideia que eu falei para vocês lá no vídeo, tá? Então, se tiver dúvida, consulta o vídeo. Volta, né, na verdade. Então, mesma situação, vocês vão analisar aqui os demais problemas, tá bom? Então, vamos lá. Página 28, atividade 3, reescrevendo uma informação. A gente vai falar aqui sobre porcentagem. Questão 3.1. Leia uma mesma informação publicada em 2 jornais diferentes. Analise as 2 formas de escrever e anote suas conclusões. Então, jornal A. Numa cidade, 40 entre 100 pessoas participam de atividades recreativas. B. Numa cidade, 40% das pessoas participam de atividades recreativas. Então, aqui se trata da mesma informação. Só que o jornal A, ele colocou a informação dessa forma e o jornal B colocou desta forma, né? Então, qual é a conclusão que você pode tirar, né? Então, aqui, ó, 40 centésimos equivale a 40%, isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, tirem as conclusões de vocês. Lembrando que aqui, ó, aqui tá representando o quê? De cada 100 pessoas, 40 participam de atividades recreativas. Isso aqui significa, tem o mesmo significado? Então, analisem aí e tirem as conclusões. 3.2. Escreva as informações a seguir em forma de porcentagem. Questão A. Dos 30 amigos com quem Gustavo conversa nas redes sociais, 15 são meninas. Como que eu posso representar essa informação aqui em porcentagem, né? Quantos por cento 15 é em relação a 30? Então, pensem um pouquinho. Questão B. Há 5 candidatos para uma vaga disputando um emprego de digitador. Então, aqui, ó, é um emprego para 5 candidatos, né? Então, isso equivale a quantos por cento? Tá? Então, analisem aí também. Atividade 4, descontos e juros. Questão 4.1. Ana comprou uma camiseta por R$ 50 e teve um desconto de 30% porque era a última do estoque. Quanto ela pagou por essa camiseta? Então, ó, analisem aqui, o preço da camiseta é R$ 50 e esse valor aqui, ó, vai sofrer um desconto de 30%. Então, por quanto vai sair essa camiseta? Tá? Então, depois eu vou deixar também um vídeo explicando como é que faz cálculo de porcentagem para quem esqueceu, tá? É importante que vocês assistam o vídeo para tirar essas dúvidas, tá bom? Questão 4.2. Agora elabore um problema sobre compras que oferecem desconto. Então, aqui é uma questão pessoal, onde você vai ter que elaborar aí um probleminha trabalhando essa questão de desconto, tá? Em compras. Então, é pessoal essa questão. Questão 4.3. Na compra de uma mochila, 3 lojas ofereciam os descontos a seguir. Então, são esses descontos que estão aqui. Em que loja será mais vantajoso financeiramente comprar a mochila? Justifique sua resposta.
Então, na loja A, o preço é R$ 82,00. Se a pessoa comprar à vista, ela vai ter 5% de desconto, tá? Na loja B, é mais caro, né? É R$ 90,00, só que o desconto é maior, é de 8%, tá? Então, verifiquem, o ideal aqui é vocês calcular o preço de cada mochila em cada loja, tá? Loja C, o preço é R$ 85,00 e o desconto é de 10%. Então, o que vocês podem fazer aqui? Vocês vão calcular, né? Façam aí os cálculos, o valor que vai sair a mochila em cada loja. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto que equivale a 5% de 82? É só a gente pensar, até para fazer cálculo mental, né? Bom, 10% de 82 é 8,20. Como 5% é a metade de 10%, né? Então, se 10% é 8,20, quer dizer que 5% é 4,10. Então, se eu quero saber aqui quanto vai sair a mochila na loja A, eu vou fazer 82 menos, 82 menos R$ 4,10, tá? Aí vocês vão achar aqui o valor da mochila na loja A. Aí vocês podem calcular aqui também, ó, o valor da mochila na loja B e o valor da mochila na loja C. E ver aí qual é a loja que você vai ter mais vantagem aí para comprar a mochila, ok? Então é isso.